Doutora Denise Albano, o presidente Jair Bolsonaro, diante de todas essas coisas aí, inelegibilidade, agora indiciamento, isso pode ser comparado a uma caçada? E quem é que realiza, se é que assim a gente pode entender como uma caçada, quem é que está por trás dessa perseguição insana e brutal que pode, quem sabe, se comparar a uma caçada? Claramente é possível constatar aí uma espécie de grande conluio, de grande acerto de distintos grupos. Claro que há algumas caras mais visíveis, e digamos que um ministro do Supremo, citado aí na fala, antes do deputado Marcel Van Hatten e do senador Eduardo Girão, todo mundo conhece. Então, há aí claramente uma sanha de perseguição incontrolável e, depois de torná-lo inelegível, por uma suposta reunião com embaixadores que a Dilma fez quando estava na iminência de sofrer impeachment, também se reuniu com embaixadores. E aí, em relação a ela, não se vislumbrou aí abuso do poder político, mas, enfim, encontraram desculpas para torná-lo inelegível, depois de todo o processo eleitoral que a gente testemunhou, que a gente pôde ver, com censura, com proibição de gravação, de lives no Palácio da Alvorada, com proibição de que a campanha de Bolsonaro não poderia mencionar que Lula é aliado de ditador, como o da Nicarágua, como o da Venezuela, o Maduro, que foi recebido, foi um dos primeiros. Então, logo Lula tomou posse, foi recebido com pompa e circunstância, tapete vermelho em Brasília, por Lula e companhia. Temos essa inelegibilidade que foi aí sacada, arranjaram essas desculpas, e agora a Polícia Federal sinaliza, segundo a imprensa, está no jornal Diário do Centro do Mundo, que é conhecido como um veículo alinhado ao PT de esquerda, dizendo que em agosto é preparado o indiciamento de Bolsonaro. E aí, mais uma vez, requentam a história do passaporte vacinal, onde já se constatou que houve até inclusão de dados falsos em nome de Bolsonaro, usando um e-mail com o nome Lula. E também resgataram aquela história das joias, sendo que foram devolvidas, havia um entendimento que era bem personalíssimo e, portanto, poderia ficar. Quando se muda o entendimento, advogados de Bolsonaro correm atrás para que essas joias fossem devolvidas, valores depositados em juízo, joias em cofre da Caixa Econômica, TCU dizendo tudo bem, mas o que querem é isso. É Bolsonaro, com a maior expressão de força política dos conservadores, então ele tem que ser alvejado. Agosto já se inicia a campanha para a eleição deste ano e, por óbvio, sabe-se que a maior força política para impulsionar candidaturas de conservadores, liberais, enfim, de quadros da direita é Bolsonaro, e aí querem, claro, imobilizá-lo, querem intimidá-lo, querem colocar nele a pecha de criminoso, quando a população vem constatando que claramente a máquina, onde tem essa cara mais conhecida, mas vejam aí o papel a que vem se prestando a Polícia Federal, o papel a que vem se prestando não apenas esse ministro, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público, sem esquecer o consórcio, o grande consórcio aí da velha imprensa, que também faz parte dessa arquitetura para perseguir conservadores. E aí, o termo correto que passa a ser empregado é que temos, de fato, presos políticos, pessoas sequestradas por esse regime infame que vem
claramente violando as regras mais básicas do direito, o que a gente conhece como arcabouço jurídico constitucional brasileiro, normas de direito internacional que são simplesmente atropeladas porque esse sistema não quer que uma força política conservadora exista no Brasil, não quer que a direita tenha espaço no cenário político brasileiro. E para isso precisa prender, precisa perseguir conservadores, desde uma simples cabeleireira, que no ato de protesto colocou lá uma frase de um ministro do Supremo, até a maior expressão, a maior liderança, que venha a ser Bolsonaro. Bom, doutora Denise Albano, a senhora citou aí o jornal Centro do Mundo, que traz essa matéria, e a gente tem aqui um print. Aí está: Polícia Federal pretende indiciar Bolsonaro por golpe de Estado em agosto. Doutora Denise Albano, como é que o sistema, a senhora falou o termo aí, sistema, como é que ele está estruturado aqui no Brasil e por que ele teme a liderança incontestável do presidente Bolsonaro? Porque Bolsonaro rompe com uma lógica de poder que para ele se interessa ser mantida. Então, é uma lógica de poder que privilegia uma elite do serviço público. Então, vejam que é uma elite que ganha altíssimos salários, que ganha benesses, que pode ter aí conchavos e até sociedades com grupos econômicos poderosos, e essa elite do poder público claramente tem aí no poder político, na governança, em quem administra o país, fiadores dessas benesses, fiadores desse estado de coisas, em que uma elite se refestela com altos recursos, com altos salários, com privilégios cada vez mais crescentes, enquanto o povo é cada vez mais saqueado com uma carga tributária insana, carga tributária de país escandinavo, com serviços públicos na área de segurança, educação, saúde, de país africano. Então é essa lógica de que não haja possibilidade de Bolsonaro voltar ao poder para romper com esse grande acordão em que o poder político protege um poder econômico cada vez mais concentrado na mão de oligopólios. Vejam a hipocrisia do Lula, do Haddad, quando diz vamos taxar os super ricos, quando o PT é quem mais fomenta, quem mais incentiva a concentração de poder econômico nas mãos de alguns poucos. Veja que historicamente o PT privilegia o oligopólio bancário no Brasil. Quantos bancos aqui no Brasil a gente tem? E veja a generosidade do PT, sim, em relação ao que a gente chama de sistema financeiro. No caso também, vejam de onde saíram os irmãos batistas, de um frigorífico mediano, um negócio médio, lá do interior de Goiás, se torna um portento, dono de dezenas de empresas que praticamente controla aqui no Brasil, quase que com exclusividade, o mercado de proteína, carne, presunto, enfim. Eles incentivam a concentração de riqueza nas mãos de uns poucos amigos do rei e vem com essa conversa fiada de que querem taxar os super ricos. Isso, na verdade, é a velha cortina de fumaça, é a tática do espantalho. Ou seja, eles estão arrancando cada vez mais o suor do trabalhador por meio de taxas, impostos extorsivos, os memes associando Haddad a um insano cobrador, taxador. O que é que ocorre? Eles precisam criar uma narrativa de que agora a iniciativa é taxar os super ricos, é taxar as grandes fortunas, é exigir aumento de tributo, como Lula falou recentemente, sobre herança. Quer dizer, você luta, você batalha para construir um certo patrimônio, fruto desse esforço. Você quer que seus filhos possam também se beneficiar, seus herdeiros, de todo o esforço que você fez. E o que é que Lula diz? Não, tributo sobre herança no Brasil é quase zero, a gente tem que aumentar para
já estão falando em 40%, para que assim eles devolvam para o Estado. Que Estado? Esse Estado petista, de escândalos de corrupção, de benefícios aos amigos do rei, aos amigos do Lula, de privilégios para a classe artística. Janja está viajando para a França, certamente na primeira classe, com uma equipe, com um grupo de assessores, certamente vai ficar no hotel extremamente luxuoso, buscando aí, foi um desespero correr atrás de uma credencial como chefe de Estado para representar o Brasil na abertura das Olimpíadas. Que cargo público ela tem para merecer tal benesse? Mas é esse, o Brasil do PT. E ficam criando essas narrativas, essas histórias da carochinha que querem combater a pobreza, que Lula... Veja, no primeiro mandato ele criou o programa Fome Zero, de que o Brasil vai liderar uma campanha global pela eliminação da fome. Então, eles são puro marketing, eles são pura narrativa. Querem esconder a realidade através de campanhas marqueteiras, que eu diria que com as redes sociais, com o despertar de boa parte da população, já não há mais possibilidade de muita gente cair nessas invencionices lulopetistas.